Depois de muito utilizar o Lodash e pesquisando as funções mais úteis para o dia a dia, eu separei 10 funções para você que são imperdíveis e vão ajudar muito o dia a dia de desenvolvimento. Vamos lá, dar uma olhada nelas. Fala, meu jovem! Thiago Matos aqui hoje para te dar dicas de JavaScript, particularmente sobre o Lodash, que você sabe que é uma ferramenta que eu adoro bastante. Tá? Então eu separei aí 10 funções interessantíssimas que praticamente eu uso todos os dias, super fáceis que vão ajudar você aí no seu dia a dia, ok? E a primeira função é chamada de assign, certo? Que você vai atribuir novas propriedades a um objeto já existente, tá? Então vamos criar aqui um objeto. Eu vou chamar esse objeto de movie e vou dizer que ele tem uma propriedade nome, Game of Thrones e somente só, tá? E aí eu tenho agora uma outra variável chamada result, ou qualquer nome, é só de exemplo aqui mesmo. E aqui eu vou usar o assign, certo? Então eu vou adicionar mais propriedades a essa variável move, certo? Que essa variável move ela vai entrar aqui. Então eu vou adicionar mais propriedades como, por exemplo, ticket price. Vamos supor que seja $20. Season 8 e assim por diante, tá? Então só um exemplo simples. E aí aqui eu vou dar a saída no result para a gente ver o resultado disso, ok? Então vamos rodar e eu tenho aqui um objeto com todas as três propriedades. Simples, rápido e fácil. A segunda função é chamada de times. Times dessa forma, _times, certo? Isso serve para repetir uma função x vezes, por exemplo. Eu tenho uma função aqui, function number. E aí essa função retorna um número. Vamos supor, número 2 vezes 2, é uma conta matemática, certo? E aí eu quero repetir essa função diversas vezes. Então eu vou colocar aqui meu result e vou dizer que é times, vou dizer a quantidade 3 e minha função, certo? Minha função. Aí vou rodar aqui, vou dizer result e vamos ver. Opa, undefined. Aqui tem que ser o nome da função em si, porque se eu colocar aqui, a função já está executada, né? Aqui eu passo a função em si. E aí executou 3 vezes, certo? Se eu botar 5, ela vai executar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu posso ter uma conta matemática mais interessante, né? Tipo o math random, né? Então ele vai pegar cada vez um número diferente, tá? Posso colocar até vezes 100 aqui para ficar um número mais legal, 70, 38, enfim, você entendeu a ideia. Então, para repetir a função, né, para executar essa função, uma determinada quantidade de vezes que você definir aqui. Isso é muito útil para a camada de teste no JavaScript, onde você quer executar uma função diversas vezes. E a próxima função, meu caro, é o debounce. Essa função é até complicada de colocar um exemplo, então eu vou tentar simular uma ideia real, tá? Mas o debounce é basicamente, deixa eu até escrever aqui, debounce. É basicamente que ela vai ser executada a partir de um certo tempo depois da última vez que ela foi executada. Por exemplo, eu executei ela agora exatamente 10 horas e 10 segundos,
tá? E se eu botar ela para executar de 3 em 3 segundos, vamos supor que eu tenho uma function aqui dentro e depois o meu tempo de 3 segundos. Aí ela executou nessa hora, 10 10. Aí, se eu botar ela para rodar de novo, ela só vai rodar 10 e 13. Mesmo que você bote ela para rodar 10 e 12, ela não vai rodar. Ela vai respeitar essa numeração aqui, ó, esse temporizador. Tá? Vamos lá para o exemplo que vai ficar mais fácil. O exemplo até é um pouquinho mais complicado de montar, mas a gente chega lá, beleza? Então, eu vou simular aqui aquela ideia de que você está com um input, fazendo uma pesquisa, e aí o sistema lhe dá um autocomplete, né? Tem um drop-downzinho lá que faz o autocomplete. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma function search, certo? E aqui vai dar um retorno, né? Só que eu vou botar o console.log para dizer que é searching, ou seja, pesquisando, certo? Na verdade, isso aqui seria a sua conexão, né? Sua chamada Ajax lá para sua API, beleza? Aí eu preciso de um input, né? Input, deixa eu colocar aqui um input e eu vou colocar um ID dele só para a gente pesquisar, search, certo? E aqui eu preciso criar um event listener para quando eu digitar, né, um key app, eu conseguir reconhecer e capturar lá o evento. Então, primeiro eu vou pegar o input, vou chamar de input search, que é igual document get elements by ID, certo? Então aqui eu já tenho um elemento, e aí eu vou utilizar esse elemento, input search add event listener. Qual é o evento que eu quero escutar? O key app. E aí sim eu vou usar o debounce, que é o search. E eu quero, vamos colocar aqui 800 para ter um espaço de tempo interessante, ok? Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Cannot read properly add listener. Interessante. Deixa eu debugar aqui se ele consegue pegar. Ok. Isso é porque vamos trocar isso aqui de lado e colocar embaixo, certo? Porque como eu não estou escutando aqui o DOM, para quando o DOM tiver finalizado, então eu não consigo capturar esse cara, porque esse cara vai ser renderizado depois da minha função. Então por isso que eu peguei meu bloco JavaScript e coloquei embaixo dele, porque assim que o browser chegar aqui, isso já foi renderizado. Então eu consigo achar. Quer ver? Exato, já estou lá. Então, meu jovem, perfeito. Aqui eu tenho o input. Se eu escrever alguma coisa, ó, ele apareceu searching, entendeu? Então, assim, quando eu paro de digitar, ele vai esperar aí 800 milissegundos para executar. Então, vamos supor que eu esteja pesquisando alguma coisa aqui chamada futebol. Então, ele executou 3. Aí eu vou colocar aqui Thiago Matos 4, né? Então, ele vai indo pesquisando à medida que eu paro de digitar, certo? Se eu continuar digitando para sempre, ele não vai executar. Se eu paro de digitar, aí sim ele executa. Beleza? Então, isso para que serve o debounce. Eu utilizo esse cara aqui em quase todas as chamadas Ajax quando tem essa situação de input e o cara está digitando lá, o usuário está digitando para fazer uma chamada Ajax para a API. Beleza? Então, muito útil aí para você. E a próxima função é a find, né? Que é bem semelhante ao find nativo do JavaScript, mas
o Lodash também oferece isso, vamos entender aqui. Então seria underscore find, certo? Eu preciso criar aqui a rede de objetos relativamente grande, né, para a gente poder utilizar o find e ver como é que fica. Então eu vou começar a digitar aqui e acelerar o vídeo um pouquinho. Pronto, galera, eu tenho aqui meu array de objetos, né, como se fosse aí usuários. Então eu vou dar um find aqui e primeiro eu vou criar o meu result, né, minha variável result, e vou dar um find aqui para encontrar uma específica, um específico objeto dentro desse array, certo? Então vamos supor que eu quero encontrar Thiago Matos. Então eu vou passar aqui o meu array, certo? E aí eu posso passar já direto o meu objeto aqui chamado nome, Thiago Matos. Eu acredito que ele já consegue pegar. Então result, vamos testar. Opa, ele pegou aqui o array Thiago Matos, ou o objeto Thiago Matos. Então vamos supor que eu quero pegar o Wonder Woman. Então ele vai aqui, ó, pegar Wonder Woman. Eu posso também passar aqui uma função, tá? Vamos supor eu passando aqui o objeto e eu posso passar aqui também o objeto ponto name, que é igual Thiago Matos. Vai dar no mesmo, tá? Eu posso passar o objeto já aqui, né? Que ele vai fazer a comparação, ou fazer uma função que aqui eu posso fazer um tratamento mais específico. Então tá aí o find para encontrar um objeto dentro de uma array de objetos. Agora a gente vai ver algo bem parecido com find, só que vai ser o filter, que também é bem semelhante à forma nativa. Mas vamos lá ver que ele é dessa forma, tá? Então eu vou utilizar esse mesmo array para fazer o meu filtro. Então eu vou copiar aqui, vou alterar aqui para filter, usuários, a mesma coisa, só que eu vou colocar o gender igual a meu. Então em vez de ele retornar um único objeto, tá? Ele retornou aqui objeto. Ele vai retornar o collection, né? Um array de objetos que contém esse gender male, ou seja, esses dois caras aqui, tá? Vamos lá ver. Result. E eu tenho dois objetos aqui, certo? É um array de dois objetos. Beleza? Eu posso também dizer que eu quero age maior ou igual a 20. Então, quem são os que têm age maior ou igual a 20? Esse cara aqui e esse cara aqui. Então, vamos lá ver. Olha lá, Thiago e Wonder Woman. Perfeito? Então, simples aí, bem interessante e útil para utilizar em todo lugar. A próxima função é chamada de for each. For each, certo? Que também é bem semelhante aí à forma nativa, mas tem um pulo do gato aí no final. Então eu vou utilizar novamente esse mesmo cara. O for each aí, o nome já disse, ele vai dar um loop entre essa galera aqui, tá? Vamos lá ver. For each users, e aí eu passo o meu objeto, certo? Eu posso aqui imprimir o meu objeto. Então esse objeto aqui vai ser 1, 2 e 3 desse cara, certo? Deixa eu comentar todos os outros console.log para poder ficar mais limpo aqui e a gente observar. Então beleza, ele imprimiu 1, 2, 3. Então ele vai dar um loop aqui dentro dessa variável, tá? Mas também eu posso pegar um item desse cara aqui. Vamos supor, Wonder
Woman é um objeto. Eu vou dar um for loop dentro de um Wonder Woman. O que é que vai acontecer? Não sei. Vamos lá ver. Bang. Ele deu um for loop aqui, aqui e aqui. Então, o for each ele serve tanto para arrays como para objetos. Agora vem o pulo do gato. Você já sabe que o for each serve para objetos e para arrays. Então, se eu fizer isso com o JavaScript nativo, o que é que vai acontecer? For each, mesma coisa, certo? Eu vou dar o console.log e o objeto. E vou comentar esse cara aqui. O que é que vai acontecer? Lembre-se que Wonder-Woman é um objeto. Bang, opa, for each is not a function. Então vamos trocar para users. O que é que aconteceu? Ele imprimiu. Então o for each, obviamente, do nativo, ele vai funcionar apenas com arrays, não com objeto. Então, utilizando o Lodash, você pode ficar despreocupado em passar um array ou um objeto aqui, que ele vai funcionar, ele vai sempre pegar os dados, tá? Se esse for o caso, né? Se não, você tem que tratar e entender se realmente a variável é um objeto ou um array, tá? For each aí, simples e útil para a sua aplicação. O próximo é chamado de map, ok? E ele também é muito simples e interessante, é quando a gente quer remapear aí um array, por exemplo, quero pegar todos os nomes, né, dessa cadeia aqui, desse array, quero pegar todos os nomes e fazer um novo array. O que é que eu poderia fazer? Criar uma variável aqui externa, tipo var names, fazer um for loop e aqui atribuir, né, names push name, tá? Então eu vou dando um push aqui em names. Vamos botar isso para rodar logo. E aqui eu vou fazer names, tá? Então eu tô pegando aqui users, tô pegando aqui todos os usuários, dando um for loop aqui dentro e capturando os nomes, tá? Então os nomes estão sendo salvos dentro dessa variável. E aí essa variável tá aqui, ó, só os nomes. Funciona, beleza. Mas tem uma forma mais prática. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui para não bagunçar os nossos exemplos. E o que eu vou fazer é var result no singular, map users, e vou dizer qual é o campo que eu quero fazer o map, que seria o name. Então, result, e aí eu vou ter o mesmo resultado, tá? Perfeito! Muito lindo, jovem, esse Lodash, na moral. É como a gente fala lá na Bahia. Na moral, velho, na moral. Eu fico até besta aqui, sorridente à toa. É muito, muito legal. Vamos para frente. As próximas duas funções, elas são bem relacionadas uma com a outra e serve para pegar o primeiro e o último item de um array. Numa aplicação, você sempre vai precisar pegar o primeiro item do array. Isso aí é lógico. Em qualquer aplicação você sempre precisa pegar o primeiro ou o último em alguma situação. Acredita em mim, você vai precisar. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai utilizar o first e o last, certo? A gente não precisa mais ficar dando um for loop contando lá e tal. Eu vou pegar o primeiro, o mesmo exemplo anterior, tá? Vou dar um var result first users e a mesma coisa aqui, só que last. E aí vou dar um console.log result. Então ele vai pegar o primeiro item lá do array, que é Thiago Matos. Vamos lá? Opa, Thiago Matos aqui. Beleza, jovem? Vamos testar agora o último, que vai ser Wonder Woman. Essa mulher maravilhosa. Beleza? Duas funções aí que você vai utilizar
todos os dias no seu desenvolvimento. E o último exemplo dessa videoaula, a gente vai utilizar o chunk. Chunk, certo? Que isso é para quebrar o array, né, em pequenas partes. Vamos supor que você tem um array aqui, eu vou completar com mais itens, né, aleatório assim dessa forma, mas vamos supor que você tem esse array gigantão e você quer quebrar ele em 2 em 2, né, de alguma forma, para criar colunas, para isso e para aquilo. Ok? Então a gente utiliza o chunk para fazer isso. Então eu vou colocar aqui var result chunk. Esse chunk tá errado, é chunk do inglês de parte, users. E eu vou determinar quantos objetos, né, quantos itens eu quero em cada parte. Vamos supor que eu quero 2 itens. E aí eu vou dar o console.log, vou comentar isso daqui. Então, de 2 em 2, ele vai ser esses dois, esses dois, esses dois, esses dois e esse sozinho. Eu espero que esteja certo. Vamos lá? Bang. Então, eu tenho aqui 2, Thiago Jon Snow. Eu tenho mais 2, tenho mais 2, tenho mais 2 e esse cara aqui eu tenho um só. Certo? Então, é muito útil também. Às vezes a gente quer quebrar o array em diferentes partes. E esse cara aqui ajuda bastante. Uso também com bastante frequência. Então é isso aí, meu jovem. 10 funções do Lodash imperdíveis para você utilizar no dia a dia de programação. Certo? Então, se você tem alguma dúvida aí sobre o Lodash ou sobre qualquer função que eu apresentei para você aqui hoje, comenta aí embaixo no box de comentários do YouTube e eu vou pessoalmente te responder, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o likezinho aí pra gente, ajudar o canal a crescer e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!